Bem-vindos ao VideoQuest, aqui quem fala é o Kaneda e no vídeo de hoje teremos a review completa de Alharaido. Fique ligado. Alharaido é um mangá que foi publicado aqui no Brasil pela Panini, tem 13 volumes e conta a história da Futaba e do Kou, né? A Futaba e o Kou são dois adolescentes aí que quando crianças se conheceram, se apaixonaram e por várias circunstâncias se separaram, né? E aí nós começamos a ler o reencontro desses personagens, né? Quando esse mangá veio para o Brasil, foi muito comemorado, o público adorou a vinda de Alharaido por ser já um shoujo bastante conceituado e aclamado pelo público, inclusive japonês, fez um grande sucesso lá. E aí tem uma boa parcela de fãs aqui, por isso que a Panini trouxe e por isso despertou meu interesse. Eu já tinha, lógico, o gosto por shoujo, né? Eu gosto de histórias de romance, onde os personagens são desenvolvidos, né? Quando eu travei aqui para falar romance, porque não necessariamente todo shoujo é de romance, mas eu estou usando o termo popular aqui que nós conhecemos, né? Mas Alharaido é uma boa história que tem os seus problemas, mas que eu vou exemplificar aqui, mas eu não vou entrar em spoilers, fique tranquilo. Então, se você tem um interesse sobre esse mangá, eu vou dar a minha review aqui para vocês, né? Vamos começar então descobrindo como que é contada a história desse mangá, né? Bom, o mangá ele tem um grupo de personagens principais e nós acompanhamos os conflitos pessoais desse grupo, né? Para começar com a Futaba, ela é a menina protagonista da história que narra, inclusive a história com bastante narração, a gente sabe muito dos pensamentos dela. E ela é uma menina insegura, que é apaixonada pelo Kou, mas não consegue se expressar direito. Então nós acabamos conhecendo um pouco desse lado, das indas e vindas da tentativa dela de ficar com o Kou, que é um cara que a princípio é uma pessoa muito boa, né? Muito parceira, companheira e extrovertida, mas por um fato que ocorreu na vida dele, ele acabou mudando de escola e quando a Futaba se reencontra com o Kou, a personalidade muda totalmente, ele é um cara mais fechado, mais calado, ele ainda interage com as pessoas, mas ele tem uma ferida e essa ferida faz com que ele tenha problemas para dialogar e se relacionar. Outra personagem que logo no início é apresentada é a Makita, né, que é uma menina bastante isolada, né? Ela é uma menina de personalidade forte, mas que ela não deixa se levar muito na onda dos outros, não. Então, se for necessário ela ficar sem nenhuma amiga dentro da sala de aula para ela ter a dignidade dela, ela mantém isso, e eu acho isso muito positivo nessa personagem. Eu gostei desde o primeiro instante que eu vi a Makita, né? Mas eu fiquei realmente apaixonado pela Mural. Ela é aquela mulher forte, decidida, que tem uma personalidade bem evidente e ela não deixa de falar as verdades na cara de ninguém. Ela é apaixonada pelo professor, aí eu não gostei muito, mas ela tem pouco tempo de cena e daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, mas eu gostei de como ela agiu durante o mangá inteiro. E temos também mais dois meninos aí na história. Tem o Kominato, que é o cara alegre, extrovertido, que quer divertir, brincar e não sei o que, e quer conquistar a todo custo a Mural. Ele acaba sendo usado como alívio cômico da história, uma pena, eu vou entrar em detalhes mais pra frente, mas é uma pena que ele é muito mal usado no mangá. E aí ele tenta conquistar a Mural e ele tem que duelar, entre aspas, com o professor, né? Porque a Mural esse mangá é cheio de triângulo e quadriláteros românticos aí, né? É incrível. É um novelão. Alharaido é um novelão que me agradou, mas eu vou entrar nos pontos aqui daqui a pouco, né? E além disso temos o Kikuchi, né? O Kikuchi ele entra lá pro meio do mangá, onde ele é o cara que entra no meio do romance da Futaba e do Kou, né? Então ele entra como como um dos rivais ali do Kou. É o único rival. Eu falo dessa maneira, vai dar a entender que tem mais. Mas o Kikuchi ele disputa a Futaba porque ele é apaixonado por ela e ocorre um monte de coisa aí. Então temos esses personagens que interagem entre si
tem toda a tentativa de romance e conquista entre eles, eles aprendem a alegria da vida juntos, eles enfrentam bastante dificuldades, passam por várias situações ali, só que o mangá ele erra numa coisa básica, que é o desenvolvimento dos personagens. Quando eu digo que ele erra no desenvolvimento dos personagens, é que o mangá ele deixa de considerar muitas coisas para desenvolver o casal principal. Ao Harada ele só funciona se de fato você for muito fã, né, gostar muito do romance entre a Futaba e o Kou. Se no primeiro volume você não pegar essa ideia de que você tem que defender esse casal, você vai sofrer o mangá inteiro, porque a autora ela gasta muito tempo com os dois e esquece muito os personagens secundários. A Makita poderia ter um arco bastante interessante, ela até tem um desenvolvimento legal, porque ela acaba tendo uma reviravolta, ela acaba se apaixonando por alguém e ela consegue ficar com esse alguém, e a autora rapidamente termina o arco dela, onde ela era apaixonada por uma pessoa, depois ela aceita o chute que ela levou e ela se apaixona por outra pessoa e rapidamente ela fica namorando com esse garoto, né? A Makita ela tem o início, meio e fim da história. Agora, a Mural e o Kominato são os personagens que mais foram deixados de lado, né? O mangá, ele tem 13 volumes, e desde o volume 1, o Kominato, ele gosta da Mural e quer falar com ela, e ele tenta conquistá-la, e até mais ou menos o volume 10, ela não dá bola, ela só focada ali no professor, e depois a coisa começa a mudar. Eu não vou falar o que aconteceu, porque não vale a pena, mas coisas acontecem que a autora poderia ter falado, por exemplo, do passado entre a Mural e o Kominato, poderia ter falado isso volumes para trás, poderia ter desenvolvido com uma calma, mas não, a autora gastou muito tempo com a Futaba e com o Kou, que aí lá no final do mangá ela, não, eu tenho que finalizar o arco dos dois, entendeu? Então é uma pena que esse mangá tenha essa estrutura um pouco errado, né? Então você é obrigado a gostar do casal principal. Um outro problema que eu vejo em Ao Harada é a questão dos encontros e desencontros. Esse mangá é recheado de situações forçadas, de encontros e desencontros, e situações absurdas, como uma torneira impedir do Kou de ouvir a menina se declarar pra ele, entendeu? Ele desliga a torneira e fala, o que você falou? Isso é ridículo. Outro ponto de eu vou falar com o Kou, mas o Kou foi para outro lugar, eu não vou ligar pro telefone dele, eu vou tentar falar com a sala inteira, mas eu não vou ligar pro telefone dele. Então são coisas assim que a Futaba, ela não acaba, a Futaba e todos os outros personagens acabam não falando diretamente um com o outro. Eles sempre falam para terceiros, para a informação ficar girando, e ninguém lida diretamente com a situação como a Makita lidou uma vez e a Mural lidou também, né? Então as duas, elas são personagens que têm uma personalidade um pouco mais forte e elas acabam agindo mais diretamente sobre o problema ali. Mas a Futaba, por ser a protagonista e por ser cheia de inseguranças, ela acaba não falando diretamente com o Kou, e isso, na primeira vez que você lê é ok, na segunda beleza, na terceira ela tá aprendendo, agora o mangá inteiro não dá. Não dá pra você levar que a personagem não evolua o mangá inteiro. É muito ruim isso, eu fiquei muito irritado. E quando o Kikuchi entrou na jogada, eu achei que o mangá ia ser outra pegada. Eu achei que o mangá ia ter uma história mais interessante, onde ele seria o fator de amadurecimento da Futaba, mas ele acabou sendo uma barreira, sendo uma pausa para a Futaba realmente fazer o que ela quer, que é ficar com o Kou. O mangá, ele tem, como eu te falei, ele te vende a ideia do casal principal e você tem que abraçar. O mangá, ele tem muitos momentos divertidos, ele tem algumas histórias de lição, de moral, onde a amizade é mais importante que tudo, a nossa experiência aqui juntos faz com que nós nos fortalecemos, e as dores que nós sentimos fazem parte de quem nós somos e moldam as nossas personalidades. Isso é muito interessante também. O mangá, ele brinca um pouco com essa ideia do amadurecimento dos personagens, mas a autora ela gastou muita energia no Kou.
os outros personagens não são, não amadurecem tanto de acordo com a obra, né? Por exemplo, o Kominato, novamente, ele, do início do mangá, que ele é um alívio cômico, ele finaliza como alívio cômico. Só o Kou tem e a Futaba tem uma progressão legal de evolução de personagem, né? A falta de diálogo entre o Kou e a Futaba é um pouco exagerado, eu não curti muito, eu preferia que a autora tivesse dois volumes a menos. Se a autora tivesse 2 volumes a menos, eu acho que o mangá seria mais agradável. E o problema da Futaba ela ser uma protagonista muito insegura, durante o mangá inteiro, acaba atrasando e irritando um pouco o leitor, né? Não pelo fato dela não poder ser insegura. Insegurança existe, é normal nós termos momentos de dúvida, mas ela acaba não aprendendo com as lições que ocorrem na vida dela. Ela sempre depende muito das amigas, né? Por isso mesmo que eu gostei da Makita lá pro final do mangá, onde a Makita fala, não, nós não vamos te responder o que você quer ouvir, você vai tomar a decisão sozinha. E ela arranca a mural de cena e fala, deixa ela sozinha aí. Entendeu? Então a Futaba precisava agir sozinha. A moral da história também, pra mim, eu não gostei, porque a moral da história eu vou falar algo, mas pessoas vão me criticar, mas a moral da história basicamente a Futaba usa o Kou como muleta, como uma forma dela se segurar no Kou, e o Kou usa a Futaba também como muleta, e os dois ficam um segurando em cima do outro. Isso é legal, a gente pode interpretar como os dois juntos ali estão se fortalecendo, estão se unindo e tal, mas parece que tá desequilibrado um pouco. O Kou, ele é um cara muito, muito, muito mais maduro do que a Futaba, e ela ali não ajudou muito, né, nessa parte do relacionamento. Eu queria que o Kikuchi desse uma mudança um pouco maior na personalidade dela, porque a autora até esboça um pouco de mudanças da personalidade da Futaba, onde ela acaba, no momento de criar ciúme pro Kou, ela acaba sendo mais segura de si e tal, mas ela acaba dependendo demais do Kou. É uma pena. Bom, e para finalizar essa review, eu queria dizer que eu gostei de ler, eu tive bastante problemas porque a autora ela se repete muito nessa fórmula, ela quer que você goste do casal principal e o casal principal não me pegou. Eu não gostei da interação dos dois, eu acho que ficou... Por conta da autora usar muito encontros e desencontros, eu acabei enjoando da dinâmica da Futaba e do Kou. Eu queria ver mais a Mural e o Kominato, eu queria ver mais a Makita em cena, né? Mas eu fui totalmente frustrado, né? O mangá ele gasta 80% do tempo com o casal principal, e uma coisa que eu senti é que menos é mais. Esse mangá deveria ter uns 2 volumes a menos, onde ela condensaria um pouco as histórias e evitasse de repetir a fórmula, né? E aí ela seria uma história bem melhor, né? Uma coisa que a autora faz muito é criar esses desencontros e esticar esse desencontro por 3 capítulos, e você que tá lendo, você sabe, cara, não tem nada demais o que aconteceu, e ela tá discutindo com a sala inteira, e ela não vai pro problema de fato, e aí no final a autora, não aconteceu nada demais, né? E isso é ruim pro mangá. Bom, e é isso, eu acho que Aoharado foi um bom mangá, eu gostei de ler, mas esses problemas me consumiram durante a leitura inteira, infelizmente. Eu queria ter gostado mais, mas é um mangá que no final das contas é razoável. Bom, e eu aguardo os comentários de vocês, o que vocês acharam do mangá e desse vídeo. Aproveite, dê like e compartilhe, que vai ajudar muito o VideoQuest. Um grande abraço, valeu!